Muito bom dia a todos. Excelências, Senhor Presidente da República de Angola, Senhor Presidente da República da Guiné-Bissau, Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhor Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Senhor Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Senhor Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor Presidente da República da Namíbia, em representação dos países observadores associados à CPLP, Senhor Primeiro-Ministro da República Portuguesa, Senhor Primeiro-Ministro da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Senhor Ministro das Relações Exteriores da Guiné Equatorial, Senhor Vice-Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Senhores Ministros responsáveis pelas relações externas dos Estados-membros, Senhor Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhor Secretário Executivo da CPLP, representantes das organizações da sociedade civil, ilustres convidados, caros profissionais da imprensa livre, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, palavras de vivas saudações aos digníssimos chefes de Estado e de Governo da CPLP e aos ilustres convidados, bem como palavras de franco agradecimento ao meu irmão e presidente João Lourenço, pelo caruloso acolhimento que me reservou, assim como a delegação que me acompanha, neste seu belo país, Angola. Palavras ainda de felicitações pela excelência da organização deste evento cimeiro da CPLP e de reconhecimento por todo o esforço despendido para que nos pudéssemos reunir presencialmente nestes tempos de restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Excelências, não obstante as dificuldades económica, política e social que alguns dos Estados-membros enfrentaram ao longo destes 25 anos de existência, fortemente agravadas pela pandemia da Covid-19, é contudo inegável o avanço registado na persecução dos objetivos que fundaram a Constituição da nossa organização comunitária. Avanço em todos os domínios, designadamente na concertação política e diplomática, que permitiu uma melhoria significativa na afirmação dos nossos países na cena internacional, sendo de realçar o acesso a importantes cargos em organizações internacionais de enorme relevo, com significativo impacto nos destinos dos Estados e povos do mundo. Na verdade, inúmeras candidaturas a vários cargos internacionais foram objeto de consenso e solidariedade entre todos os Estados-membros e geraram dinâmicas ganhadoras, com benefício claro e firme para todos. Em várias matérias de ordem política com impacto internacional, os Estados-membros falaram a uma só voz,
ganhando dimensão e influenciando o curso dos acontecimentos. Hoje existe muito maior cumplicidade política entre os Estados-membros. Ouvir, informar, partilhar ideias e preocupações, fortalecer os laços de amizade e de cumplicidade, fatores essenciais para a coesão da nossa comunidade política. As relações entre os Estados-membros, mas também entre as organizações da sociedade civil, intensificaram-se de um modo muito significativo e o conhecimento mútuo aprofundou-se grandemente. Foram promovidas dezenas de eventos e iniciativas de natureza política, técnica, económica e cultural, por vários níveis, densificando a proximidade entre as pessoas e entre as instituições. Quase todos os setores da vida pública dos nossos Estados-membros têm-se encontrado, conversado, partilhado ideias e projetos, na busca de soluções comuns, justiça, segurança, saúde, formação profissional, ambiente, energias renováveis, recursos hídricos, agricultura, economia marítima, educação, ciência e tecnologia, todos os setores, tanto a nível técnico e operacional como a nível político, têm-se concertado em processos de ajuda mútua que otimize as nossas oportunidades de desenvolvimento e reforce as relações de amizade e cooperação entre os nossos povos e os nossos países. A par do desenvolvimento das relações entre as instituições estatais, gerou-se um movimento crescente de aproximação e colaboração entre organizações da sociedade civil, que gradualmente vai criando redes de contacto entre instituições e cidadãos, contribuindo para reforçar os laços de amizade e cooperação entre povos, como provam as mais de 80 organizações da sociedade civil que atuam nos mais variados países e que gozam do estatuto de observadores consultivos da CPLP. Acredito firmemente que este potencial, tanto quanto o prestígio granjeado pela comunidade, são responsáveis pelo interesse de Estados terceiros em aproximarem-se dela. É que hoje, juntos, formamos um espaço linguístico e cultural com um forte potencial geoestratégico e geoeconómico. Um espaço de atração, pois que temos 18 países observadores associados, oriundos de diversos continentes, e uma organização continental, internacional. E muitos outros são os que pretendem aceder a um tal estatuto para aprofundar a concertação e a cooperação com os nossos países. A promoção da língua portuguesa tem conseguido avanços importantes, tanto no plano do seu ensino nos Estados-membros, quanto na sua utilização internacional. Os esforços feitos junto de organizações internacionais têm dado frutos e hoje o português já é reconhecido como língua de trabalho em várias organizações internacionais e regionais. Excelências, prezados amigos, não tenho dúvidas de que a solidariedade é um dos valores que encontra tradução prática na CPLP. E os Estados-membros têm reiterado o compromisso de cooperarem em todos os domínios, apoiando o desenvolvimento dos países menos avançados, através de ações prioritárias de cooperação,
apoiando-os particularmente no combate à pobreza e às doenças e a promover a escolaridade e o emprego, tendo para tanto, dotando-se de uma nova visão estratégica para o decênio 2016-2026, com o compromisso de, e cito, reforçar os laços de solidariedade e de cooperação que os unem, conjugando iniciativas para a promoção do desenvolvimento económico e social dos seus povos e para a maior e mais ampla afirmação e divulgação da língua portuguesa. Fim de citação. Nesse contexto, tenho por muito feliz a escolha do tema desta 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP: construir e fortalecer um futuro comum e sustentável, mormente nestes tempos extremamente difíceis que vivemos, consequência da pandemia da Covid-19, em que todos somos convocados para o reforço da cooperação multilateral, fundada no interesse dos nossos povos, no desenvolvimento inclusivo e harmonioso, em conformidade com os postulados da Declaração Constitutiva da CPLP e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável determinados pelas Nações Unidas na Agenda 2030. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, em julho de 2018, assumimos, não sem algum orgulho e com o fundo sentido de responsabilidades, a presidência pro tempore da nossa organização, com o lema "As pessoas, a cultura, os oceanos", com a ambição de, com a nossa ação, contribuir para que a CPLP seja um espaço de livre circulação de pessoas, de investimentos e do comércio, complementando os espaços de integração económica a que os diversos países da CPLP pertencem. Consideramos que a livre circulação dos cidadãos da comunidade, a potenciação do valor económico da língua portuguesa, numa perspectiva estratégica, e a valorização e projeção internacional da cultura são elementos-chave para uma maior consolidação da CPLP. Do mesmo passo, perspectivamos o tema dos oceanos na CPLP como crucial para a gestão sustentável, bem assim para a construção de novas oportunidades para as nossas populações. Como é do vosso conhecimento, o nosso mandato de 2 anos, que deveria ter terminado em julho do ano passado, teve de ser prolongado até hoje, devido à pandemia que se instalou no mundo em 2020 e que impossibilitava Angola de organizar, nessa data, esta nossa conferência. Em jeito de balanço da presidência pro tempore de Cabo Verde, gostaria de destacar, no que à concertação política e diplomática diz respeito, as várias ações de solidariedade no seio da CPLP, nomeadamente para com o povo moçambicano, e reconstrução das regiões devastadas pelos ciclones Idai e Kenneth, bem como o apoio manifestado à Guiné Equatorial a quando das explosões na cidade de Bata. De ressaltar igualmente a adoção do programa de integração da Guiné Equatorial na CPLP, que vem sendo levado a cabo pelas autoridades da Guiné Equatorial, com o apoio dos Estados-membros e do Secretariado Executivo da CPLP. Destacamos ainda as 2 sessões da Assembleia Parlamentar da CPLP, ocorridas na Praia e em Luanda em 2019, sob os temas
CPLP, uma comunidade de pessoas, e a mobilidade como fator de aproximação dos povos da CPLP. A 7 de julho último, Cabo Verde passou a presidência deste órgão da nossa organização à Guiné-Bissau. No âmbito da cooperação, não podemos deixar de fazer referência aos eventos realizados pelo Secretariado, em articulação com a Presidência, no quadro da adoção do ano da CPLP para a Juventude em 2019, pela 11ª Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP em São Tomé e Príncipe, julho de 2018, e agora, em 2021, os eventos no quadro do combate ao trabalho infantil. Salientamos igualmente, no período da presidência cabo-verdiana, as diversas reuniões ministeriais realizadas por diferentes setores, desde as presenciais às realizadas em formato digital, de que resultaram importantes trocas de experiência e definição de estratégias comuns na mitigação dos efeitos devastadores da situação pandémica, assim como para outras situações, como as provocadas pelas alterações climáticas e pela degradação dos ecossistemas. Consideramos ainda de extrema relevância a realização do 3º encontro do Fórum da Sociedade Civil da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, sob o tema O papel do Fórum da Sociedade Civil no reforço de parcerias para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em maio último, na cidade da Praia, em Cabo Verde, e por videoconferência, tendo saído claramente reforçado o diálogo social entre as organizações civis do espaço da CPLP. Finalmente, evidenciamos as reuniões realizadas durante o processo de consensualização do projeto de acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, apresentado por Cabo Verde em abril de 2019 na cidade da Praia, por ocasião da 5ª reunião dos Ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, e que será seguramente aprovado e assinado no decurso desta 13ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CPLP. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, senhoras e senhores jornalistas e profissionais da imprensa livre, no eixo da promoção e difusão da língua portuguesa, enfatizamos a 11ª reunião de Ministros da Cultura da CPLP, que teve lugar na cidade da Praia, em Cabo Verde, a 12 de abril de 2019, cujo debate central foi o mercado comum da arte e da cultura na CPLP, e que teve a presença de todos os Estados-membros e de alguns observadores associados. Para além das comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, em 2019, mas também em 2021, realçamos a realização da 4ª Conferência Internacional sobre a Língua Portuguesa no Sistema Mundial, um evento de extrema importância para o objetivo primordial da CPLP, da promoção e difusão da língua portuguesa, que contou com 2 dezenas de comunicações e a participação de um sem número de especialistas de todos os Estados-membros, e do qual resultaram importantes contributos para o plano de ação da Praia, que se prevê aprovar igualmente no decurso desta cimeira. Não poderíamos deixar de falar da vertente oceanos, inscrita de forma lapidar no lema da nossa presidência. No mar,
confluem as nossas histórias e retinem alegrias e emoções dos nossos povos, alimentando o otimismo das nossas esperanças. A pandemia, porém, impediu-nos de realizar o que tínhamos como perspectivas. Mas mesmo assim, para além de uma importante reunião de ministros dos assuntos do mar que teve lugar no Mindelo, é mister sublinhar que se conseguiu a apresentação da nova funcionalidade informática, Centro de Conhecimento de Ciências do Mar da CPLP, e a criação de um separador no portal do oceano da CPLP, o Centro de Conhecimento de Ciências do Mar da CPLP, a conclusão dos Atlas dos Oceanos da CPLP e a sua edição no portal Oceano da organização, sob a responsabilidade de Portugal e do Brasil, respectivamente, e a constituição de um grupo técnico para partilha de informações sobre os processos de extensão das plataformas continentais dos Estados-membros. Para a obtenção de todos os resultados acima recortados, nós beneficiamos da meritória e construtiva colaboração de todos os Estados-membros e também dos observadores associados e consultivos, a quem, nesta ocasião, reafirmamos os nossos mais fundos e sinceros agradecimentos. Senhor Presidente da República de Angola, caros Presidentes da República, chefes de Governo, senhoras e senhores Ministros, senhoras e senhores Embaixadores, ilustres convidados, senhores jornalistas, a celebração dos primeiros 25 anos, um quarto de século, portanto, da CPLP, acima de tudo, é uma celebração da unidade da língua portuguesa, do respeito pela diversidade cultural e do diálogo entre as culturas. A sua força é a sua unidade, construída a partir da diversidade e aceite como um processo fecundo e enriquecedor pelos Estados que a compõem. Aqueles que de entre vós me conhecem melhor sabem que o outro pé que me sustenta, para além da atividade política, tal como muitos de vós, abraçada desde a juventude, é a literatura. Serve para descanso do olhar no final de uma jornada de trabalho, para a reflexão demorada e sem pressas. Permite analisar e apreciar outros ângulos da vida, a forma e o espírito das coisas e dos lugares, e empurrar cada dia, fazendo dele espaço de realização, ou pelo menos do conforto pessoal. Quero isto dizer que em cada momento, como este, em que nos reunimos e corporizamos as aspirações dos nossos povos, eu penso nos nossos poetas, pois são eles quem vai à frente nessa tarefa tida a miúdo como inútil, uma mera tapeçaria de sons e de sílabas, de pensar o coração das pessoas e o riso das crianças, questionando a nossa própria existência. Como se ela, a poesia, que se contém na vida e em todos os seus pedaços, e por isso precisa de toda a luz do mundo, fosse efetivamente a fala do universo e o único remédio para a sua definitiva salvação. Penso neles como cidadãos de um país que é o das letras, mas que também junta rios e montanhas, ilhas e vales, promontórios, vilas e cidades.
Aqueles que ao fim de cada volta da Terra em torno do Sol recolhem e amassam a espuma dos dias, registram os sonhos do cotidiano e a voz do silêncio. Penso nesse diálogo fecundo entre as mulheres e os homens das nossas letras, vozes chegadas de diferentes latitudes. Em Sofia de Mello Breiner Andressen, no seu encantamento ao descobrir José Craveirinha, no fascínio de Londino Vieira pela criatividade de Guimarães Rosa, ou na confessada admiração do cabo-verdiano Jorge Barbosa por Manuel Bandeira, de Francisco José Tenreiro com Mar de Andrade, ou então, mais na nossa contemporaneidade, a influência estilística de António Lobo Antunes na obra do timorense Luís Cardoso, no cruzamento do teatro e dos romances de Rios e Tabancas de Abdoulaye Sylla com as cantigas e a tradição oral de Odete Semedo, mas também nas trocas de correspondência entre os mestres avoengos Essa de Queiroz e Machado de Assis. É este o mundo fascinante que nos é legado e que vimos produzindo, alimentando um mundo maior com a nossa singularidade enquanto povos que se exprimem nesta mesma língua literária. Mas penso também nos nossos músicos, nos atores e encenadores, nos nossos agentes e ativistas culturais, editores, gente profissional, nos nossos jornalistas, nas gentes que mantêm as nossas culturas populares vivas, sem esquecer os artesãos e os nossos contadores de histórias. E naturalmente que eu penso no riso e na alegria das nossas gentes, nessa massa viva e dinâmica que dá corpo e consistência humana à nossa comunidade, a razão de aqui estarmos hoje e destes 25 anos da CPLP. Esta é uma viagem comum, feita pelos remadores das letras e ao som de tambores, de cimboas, de flautas, de violinos, de djembés, de cavaquinhos, de quiçanges e oboés. É o nosso candinho no mundo e assim continuará, alimentado como um grande rio por seus 9 afluentes, engrossando e reforçando a sua correnteza, a busca incessante pela liberdade, pela felicidade e pelo bem-estar dos nossos povos. É, excelências, com esta convicção e com o espírito de missão cumprida que Cabo Verde tem a enorme honra e a grande satisfação de passar o testemunho ao país irmão Angola, augurando-lhe todos os maiores sucessos, com a fundada esperança de estarmos mais próximos de realizar a ambição de uma organização que seja, sobremaneira, uma comunidade de povos, uma comunidade de cidadãos. Longa, criativa e profícua vida a CPLP. Muito obrigado pela vossa atenção.